Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo, minha saudação a todos vocês, seja em que lugar você estiver, tá bom? Porque a gente sabe que na rede mundial de informação, na rede da internet, nós sabemos que a nossa notícia vai para várias partes do planeta. Então, onde você estiver, minha saudação especial. Aqui é a edição desta quarta-feira do Web Jornal do Paulo Maciel, dia 16 de janeiro de 2018. Quarta-feira já é meio de semana. Vamos à cotação do mercado agrícola, cotação do dólar, vamos ver a bolsa, cotação dos combustíveis, café, mercado financeiro, mercado agrícola, combustíveis, tudo aqui que interessa às pessoas de um modo geral. Cotação do café, já que eu falo aqui do Espírito Santo, onde o café é uma das principais culturas. O café arábica tipo 6, R$382. Vamos lá então, arábica tipo 6, a saca de 60 quilos, segundo o Centro de Comércio de Café de Vitória, R$382. O arábica 7, 331 e o Conilon 7, R$292. Pouca alteração de um dia para o outro, tá? Então vamos lá agora, a gasolina, o óleo diesel e o gás de cozinha. O óleo diesel está cotado na refinaria da Petrobras a R$ 1,94, sem alteração nos últimos dias. Gasolina cotada na refinaria da Petrobras a R$ 1,46, também sem alteração nos últimos dias. E o GLP residencial, o gás liquefeito de petróleo, popular gás de cozinha, o botijão de 13 quilos, R$ 25,07 é o preço da refinaria da Petrobras e vem desde o dia 6 de novembro, né, esse preço inalterado. Vamos à cotação do dólar, que muita gente se preocupa aí com o dólar, quem vai viajar, quem tem que comprar dólares para viagem. Aqui nós temos a cotação do dólar comercial. Ele fechou ontem cotado a R$ 3,72. Houve uma alta de 0,71% em relação ao dia anterior. A Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, teve alta de 0,44%. Quanto ao número de pontos, 94.055,72 pontos. Então você que gosta de saber exatidões, né? Então aí está. Agora vamos a outras notícias aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos falar sobre a situação terrível que aconteceu lá no bairro Piedade, no bairro Moscoso, na segunda-feira, né? Nós temos que falar, é um assunto terrível, porque 3 pessoas mortas realmente é algo, né, trágico. Então, como todos já devem saber, pelo menos eu acredito que grande parte de vocês que acessam o Web Jornal do Paulo Maciel acompanham notícias, né? Pois é, mas para quem não sabe eu vou explicar. No Parque Moscoso, aliás, no bairro Moscoso e no bairro Piedade, em Vitória, capital do Espírito Santo, um ato covarde, segundo a Polícia Civil e a Polícia Militar. Bandidos mataram 3 pessoas, 3 rapazes, na noite de segunda-feira. E pelo que foi informado, esses 3 não tinham passagem pela polícia. Mesmo se tivesse, né, seria um ato, né, criminoso. Então, os traficantes mataram 3 pessoas. 2 pessoas ficaram feridas. E, segundo a polícia, isso é um ato covarde dos traficantes. Policiais e civis militares, eles foram inclusive para os locais logo em seguida ao acontecido. Já existe uma base da polícia
na comunidade do bairro Piedade. E tempos atrás, inclusive, 2 irmãos foram mortos também pelo tráfico. Eram afrodescendentes, esses 2 irmãos mortos. E a curiosidade é que quem também matou esses afrodescendentes são, porque estão presos, afrodescendentes. Então, já havia esse crime tempos atrás, chocou a comunidade, 2 jovens irmãos executados, e agora 3 pessoas, mas 3 rapazes que também foram mortos. A polícia instalou até uma base, após a morte dos 2 irmãos no ano passado. Então a polícia instalou uma base na Piedade em 2018 e mesmo assim esses crimes aconteceram. Então é algo que a gente fica consternado pelas pessoas, pelas famílias, pelos moradores. É algo que choca a gente. Então, ontem, inclusive, houve o enterro de um dos rapazes mortos, de 18 anos, gente, olha só. Ele não tinha antecedentes criminais, esse rapaz enterrado ontem. Apenas 18 anos, foi enterrado no cemitério de Maruípe. Não tinha antecedentes criminais. Estava na casa da avó com a namorada. Inclusive a namorada ficou ferida na perna e ela conseguiu ainda ir ao enterro do jovem de 18 anos. Mas outros 2 jovens morreram e devem ser sepultados hoje, nesta quarta-feira. Devem ser sepultados os outros 2 jovens mortos. Dos 5 atingidos, as pessoas atingidas, dos 5 atingidos, 2 tinham passagens pela polícia por tráfico. E esses que foram atingidos aí estavam numa praça, lanchando na praça. A polícia qualificou várias vezes esse ato dos criminosos como ato covarde. E poderia inclusive ter atingido crianças, porque havia crianças no local. Então, nossos pêsames e também a nossa solidariedade à família dos mortos, à comunidade de um modo geral. A polícia ontem redobrou o seu policiamento, tanto a civil como a militar. Investigações estão sendo feitas. Então, é difícil numa situação dessa você ter palavras para dirigir aos moradores que trabalham, que são cidadãos de bem. É difícil você ter palavras porque as mortes já aconteceram, com pessoas jovens. Então é só mesmo a nossa solidariedade. Olha, vamos a outras notícias. Protestos, essa aqui também é uma notícia que interessa a todos. Protestos de pescadores de Linhares, de São Mateus, de Colatina, de Minas Gerais. Esse protesto de pescadores acontece, ainda está acontecendo esse protesto de pescadores numa linha férrea de Baixo Guandu. É um município que está próximo da divisa com Minas Gerais, município capixaba, Baixo Guandu, próximo da divisa com Minas Gerais. Então esse protesto começou na segunda-feira e inclusive prejudica, o movimento de protesto prejudica viagens de muitos mineiros que estavam passando um período aqui no Espírito Santo e tinham já passagens compradas para retornar a Minas Gerais. E não conseguiram lá na estação Pedro Nolasco embarcar porque os protestos desses pescadores fecharam a linha férrea. A linha férrea não está funcionando. Então esses passageiros ficaram sem poder fazer a viagem e isso prejudicou deveras essas pessoas. Picardia, uma coisa dessa para quem já tinha passagem comprada. Na estação Pedro Nolasco, então, famílias com crianças sem saber o que fazer. Aí a reivindicação dos pescadores pode ser até justa, mas nós estamos falando aqui do outro lado, das pessoas que tinham passagens compradas, tinham trabalhos para executar, compromissos,
em Minas Gerais e não puderam embarcar, aí tinha que trocar a passagem pelo dinheiro, é uma burocracia muito grande para fazer isso. Muitos tentaram transporte rodoviário, mas como o trem não funcionou, o transporte rodoviário ficou lotado, não houve vaga para viajar. Então, olha aí, sempre a população é que paga o pato, né? Como se diz popularmente. Inclusive, esses manifestantes, eles continuaram ontem, durante todo o dia, começou na segunda, né? Ontem eles continuaram esse protesto, fizeram acampamentos na linha de trem, então não passa nem o trem de ferro, de transporte de minério, e nem o de passageiros. Não passa nem, né, trens de minério e de passageiros. Então é uma situação difícil, hein? Até ontem à noite os manifestantes continuavam no local. Eles protestam contra uma decisão da justiça sobre tal do lucro cessante. Eu não sei explicar bem porque é um termo técnico, né? Então a Samarco conseguiu uma liminar na justiça sobre esse lucro cessante, né, que favorece a empresa mineradora. E esses pescadores não concordam com isso, aí resolveram fazer esse protesto. Os pescadores dizem que não receberam os valores que dizem ter direito, mas a Renova, que representa a Samarco, se reuniu ontem à tarde. Reuniu lá com 12 representantes dos manifestantes, e estes manifestantes não concordaram com a proposta. A Renova, que representa a Samarco, né, ela pediu um prazo de 15 dias e aquelas pessoas que participaram da reunião com a Samarco não aceitaram. A via está fechada, a via férrea, desde segunda-feira. Inclusive tinha uma pescadora de São Mateus que disse que não consegue vender o peixe. Disseram que mesmo pescando não consegue vender o peixe. Então ela está cobrando aí benefícios que acha que tem direito, cobrando da Samarco. Só que a Samarco está beneficiada aí por uma liminar da justiça. Então é difícil a gente dar uma opinião sobre isso. Vamos ver o que vai acontecer, porque a reunião da Renova ocorreu, os 12 manifestantes participaram, mas não aceitaram a proposta da Renova. Então há um impasse, né, nisso aí. E também a outra notícia, porque o município de Baixo Guandu é governado, administrado pelo prefeito Neto Barros. E a Renova, essa instituição que representa a Samarco, enviou uma carta ao prefeito dizendo que vai processá-lo. Me parece que é por declarações desrespeitosas que ele teria feito à fundação no ano passado. Então, está um problema realmente político, um problema econômico, um problema judicial aí. Realmente, eu não posso aqui fazer juízo de valor de nada, né? Temos que esperar para ver o que vai acontecer, o que vai ocorrer daqui para frente. O que a gente sabe, que divulga aqui como repórter, é que desde segunda-feira pela manhã o tráfego de trens, de passageiros e de minério está interrompido. Falou-se até que a polícia poderia chegar, né? Depois não se confirmou a ação policial. Então, uma situação bastante delicada no município de Baixo Guandu. Vamos aguardar para saber daqui para frente. Vocês procurem acompanhar os telejornais das televisões, também o noticiário de radiofônico, noticiário eletrônico pela internet, né? Vocês que acessam aí, impresso, né? Jornais impressos, todos os lados aí. Vocês que quiserem mais informações, procurem se abastecer dessas informações. E na BR-101, olha, obras de 3 viadutos. BR-101, lá em Viana, 3 viadutos serão construídos na BR-101 em Viana. A construção será feita
pela concessionária Eco 101. Então isso é importante, né? Melhorando o sistema viário, obras de 3 viadutos em Viana, e com isso os desvios já começam a ocorrer, segundo a concessionária Eco 101. Os viadutos nas vias, inclusive, duplicadas, né? Lá em Viana, as vias rodoviárias foram duplicadas e agora tem a construção dos viadutos para melhorar o tráfego de veículos naquela pista, né? Então é importante isso aí, porque o que nós queremos é melhora realmente no trânsito. Olha, gente, e os ônibus de Vitória, hein? Depois de aumentar os ônibus do Transcol, que fazem a ligação entre os municípios da Grande Vitória, Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, né, e os outros municípios ali da região da Grande Vitória, depois do aumento da passagem, do valor da passagem dos ônibus do Transcol, agora veio o aumento, começou a vigorar também o aumento dos ônibus que circulam só na capital, em Vitória. E o valor da tarifa é o mesmo do Transcol, R$ 3,75. Houve um aumento aí de 40 centavos. Aí há pessoas criticando, usuários dos ônibus da capital, dizendo que o trajeto é menor, mas o valor será o mesmo, R$ 3,75. Agora, as explicações é que o sistema municipal não tem subsídio, enquanto o Transcol tem subsídio, quer dizer, um dinheiro que o governo, né, a administração pública injeta no sistema para possibilitar que a passagem não cresça muito. O sistema municipal não tem, e o Transcol tem, segundo as explicações. Então, não tem jeito, gente. Amigos e amigas, vocês que acompanham o web jornal do Paulo Maciel, tudo tem custo. E um ônibus para circular tem custo, ele tem óleo diesel, ele tem manutenção, aquisição de veículos, pagamento de salários de funcionários, ticket. Então, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. De onde vem? Do usuário do sistema. E, infelizmente, então, né, por mais que o preço seja aí salgado, R$ 3,75, ele já está em vigor, tanto no Transcol quanto nos ônibus que circulam somente em Vitória. Olha, gente, já está na Assembleia Legislativa um projeto que pode perdoar PMs que participaram da greve ilegal que aconteceu no nosso estado. Vocês lembram daquela greve, né? Aos PMs não é permitida pela lei fazer greve, mas houve aquele movimento que, inclusive, teve como resultado aí muitos prejuízos, diversos prejuízos financeiros, arrombamentos ao comércio, né, prejuízos à sociedade que não pôde se locomover. Na época, o governo federal teve que mandar a tropa nacional para cá. Então, comércio, poder público, todo mundo teve prejuízo, sem falar nas mortes. 224 pessoas assassinadas no período. E agora, o governo do estado, atual governador, enviou à Assembleia Legislativa um projeto que pode perdoar esses PMs. Pelo que tudo indica, o projeto será aprovado e vai ter realmente essa anistia, né? Esses PMs que participaram do movimento ilegal que aconteceu, né, e que resultou em 224 homicídios no nosso estado naquele período, além dos prejuízos diversos, financeiros, à sociedade, ao comércio, ao poder público. Então, o governador enviou o projeto, né, e tem, inclusive, deputados que querem ampliar os benefícios à anistia. Vamos ver, né? Parece que vai ser aprovado pelas informações que nós já temos e deve ser votado, me parece que nesta quarta-feira. O projeto já foi enviado, né? Vamos ver se vai ser votado nesta quarta mesmo, né? E vamos saber depois as consequências de tudo isso. Vamos ouvir os especialistas, os analistas, a população. É importante, a imprensa vai ouvir para saber daí do que
resultou aí esse projeto, essa posição política, né, do atual governo. Olha, e 4 assaltos na orla de Guriri, em São Mateus, hein? No último fim de semana, 4 assaltos no último fim de semana, o que fez com que as autoridades policiais se manifestassem. Nos meliantes, segundo a polícia militar, eles agiram a pé, eles mudaram modus operandi, agiram a pé. A polícia militar informou que está com mais homens nas ruas, lá na praia de Guriri, em São Mateus, e a população que se sentir acuada por alguma situação, alguma suspeita, a população deve ligar para o telefone 190 da Polícia Militar ou mesmo da Polícia Civil, 181, 190 Polícia Militar ou 181 da Polícia Civil. Se a pessoa acha que tem algo suspeito, é sempre bom informar que a polícia vai agir. Olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele assinou um decreto sobre a flexibilização do uso de armas no Brasil. O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e já está em vigor. É verdade. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem o decreto que flexibiliza as regras para a posse de arma de fogo no país e já entrou em vigor, inclusive. O decreto mudou algumas regras, como prazo de renovação, que passou para 10 anos. Então, o prazo de renovação passou para 10 anos. Deixa eu passar mais alguma informação para você sobre a declaração do presidente. Ele disse que o decreto devolve à população a liberdade de decidir sobre a compra de armas de fogo. Por muito tempo, disse ele, coube ao Estado determinar quem tinha ou não direito de defender a si mesmo, a sua família e a sua propriedade. Hoje, respeitando a vontade popular manifestada no referendo de 2005, devolvemos aos cidadãos brasileiros a liberdade de decidir, afirmou Jair Bolsonaro. Ele utilizou o Twitter para reforçar o discurso que fez no fim da manhã ao assinar o decreto. Na rede social, o presidente afirmou que o decreto respeita a vontade popular expressa no referendo de 2005. Naquele ano, para quem não se lembra, os brasileiros foram às urnas para decidir se o comércio de armas deveria ser proibido. Na ocasião, o voto não venceu, com a população decidindo por manter o comércio de armas com as restrições que já vigoravam à época. O presidente também lembrou o dispositivo que aumenta para 10 anos o prazo para renovação de armas de fogo. Além das inúmeras iniciativas tomadas nestes primeiros dias de governo, aumentamos de 3 para 10 anos o prazo para a renovação da posse de arma de fogo e acabamos com a subjetividade para a compra, que sempre foi dificultada ou impossibilitada. Esse é apenas o primeiro passo, disse o presidente. O decreto anterior ele estabelecia que o registro deveria ser renovado a cada 3 anos, nos casos em que o Exército é responsável pela expedição, e a cada 5 anos, nas situações sob a responsabilidade da Polícia Federal. O decreto, publicado ontem, unifica esse prazo em 10 anos. Então, é a informação para você que acessa o web jornal do Paulo Maciel. E eu tenho também, para a gente encerrar aqui, mais uma notícia para encerrar o web jornal do Paulo Maciel desta quarta-feira, 16 de janeiro de 2019. É que a Prefeitura de Colatina publicou um edital de notificação aos loteadores do município de Colatina. Até o dia 31 de janeiro, os donos das imobiliárias, né, porque quem faz o loteamento normalmente é uma imobiliária, os donos terão que fornecer a relação dos lotes comercializados no ano de 2018. Eles devem enviar toda a documentação necessária para a identificação dos lotes e dos respectivos compradores. Se não cumprirem o que determina o edital, os proprietários
dos loteamentos de Colatina serão multados. Então, se você quiser saber mais detalhes, acesse as minhas páginas na internet. Acesse lá o web jornal do Paulo Maciel, você está acessando aqui, né? Neste momento, você vai acessar também no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com e o YouTube é Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo para todos vocês que acompanham minhas páginas na internet. Shalom!